Eleições 2022. E hoje estava marcada a sabatina com o presidente da República e também candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL. Pois é, por conflito de agenda, a sabatina com o presidente Bolsonaro foi reagendada. Bom, voltamos a falar sobre o debate de ontem à noite entre os principais candidatos à presidência. Amanda Klein, um dos assuntos muito discutidos também foi o Auxílio Brasil, né? O presidente Bolsonaro diz que vai continuar pagando o benefício se reeleito no ano que vem para aqueles que ganham até R$10 por dia. E Lula o questionou, perguntando de onde sairá o dinheiro para os auxílios, se ele pretende respeitar teto de gastos, respeitar fiscalmente toda a situação. E Bolsonaro responde, não roubando. Como que é essa discussão? O Lula também diz que vai ter um auxílio permanente para os mais pobres, caso reeleito também? Adriana, essa resposta do presidente Bolsonaro não faz o menor sentido. Talvez falte a ele uma compreensão do que é o teto de gastos. Para aprovar o Auxílio Brasil de R$600, que ele diz que não é eleitoral, ele chama de eleitoral Bolsa Família, que é um programa social que ele sempre atacou, e me surpreende o ex-presidente Lula não ter trazido isso à tona no debate, porque são inúmeras as falas e as declarações do presidente Bolsonaro, mesmo depois de ter assumido o mandato, dizendo que esses programas sociais são eleitoreiros, só para ganhar voto, e que eles não podem se eternizar, não podem ser permanentes, porque senão as pessoas ficam dependentes desses programas e não querem trabalhar, que é sempre uma visão preconceituosa e discriminatória. Aquele clichê que eles costumam repetir, não é? Você não pode dar vara, não pode dar vara, tem que ensinar a pescar. A gente já ouviu essas declarações 1000 vezes. Mas quando o presidente Bolsonaro diz que é só não roubar, então talvez ele não lembre que o governo dele teve que furar o teto de gastos algumas vezes para aumentar o Auxílio Brasil. Quando aprovou a PEC dos precatórios no final do ano passado e esse ano, às vésperas da eleição, quando aprovou o Auxílio Brasil de R$600 até dezembro. E foi isso que enfatizou o Lula. Falou, se é um programa que vai continuar, por que na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO, só tem a previsão do auxílio até R$600? A verdade é que para que esse auxílio se torne permanente, para que ele continue no ano que vem, sem haver nenhum degrau, sem que ele volte para R$400 e depois de novo para R$600, você tem que aprovar uma PEC ainda esse ano, furando novamente o teto de gastos para você conseguir pagar os R$600, porque isso, no cálculo de economistas, o Auxílio Brasil de R$600 no ano que vem, custaria algo em torno de 149 bilhões de reais. Não existe esse espaço no orçamento, não na peça orçamentária como está hoje. Ou então, de duas uma, ou o orçamento vira uma peça de ficção e você finge que cabe, ou então você tem que aprovar um novo furo no teto de gastos, porque o teto de gastos limita as despesas. Não adianta, como o presidente Bolsonaro indicou ontem no debate, porque nós ganhamos mais dinheiro com as estatais, vendemos Eletrobras, mais dinheiro com dividendos. Primeiro, porque essas condições não se repetirão no ano que vem. E segundo, que mesmo que elas se repetissem, o teto de gastos, ele decreta que você não pode aumentar a despesa além da inflação, da correção da inflação daquele ano. Então, não adianta, mesmo que você tenha um aumento de receitas, você não consegue dar esse aumento do Auxílio Brasil, a não ser que você fure o teto de gastos, ou então que você discuta uma outra âncora fiscal, ou seja, uma outra fórmula para o teto de gastos. Você derrube de uma vez, porque ele já está completamente furado, e você adote uma outra âncora fiscal em que caiba o Auxílio Brasil de R$600. Obviamente, o presidente não respondeu essa pergunta, talvez até por uma falta de compreensão, e essa bola ficou quicando. Mota, como a Amanda até chegou a comentar, Jair Bolsonaro ficou bem irritado com a jornalista Vera Magalhães quando ela fez uma pergunta, uma colocação em que sugeria que o comportamento do presidente podia ter interferido no comportamento do brasileiro em relação à vacinação. Em linhas gerais, como você viu a participação dos jornalistas nesse debate? Não somente os apresentadores, os condutores, mas aqueles que entraram para fazer perguntas para os candidatos. Achei a participação dos jornalistas péssima, as perguntas foram muito ruins. Vera Magalhães é uma ativista política que gasta a maior parte do seu tempo atacando o presidente nas redes. Ela nunca deveria ter participado de um debate como esse, porque não tem a isenção necessária. Fez uma pergunta que não era pergunta, era um ataque direto ao presidente, teve a resposta que ela procurava, com certeza, e aí estava armado um circo para se chamar o presidente de misógino. Ou seja, se uma mulher ofender você, atacar você, disser uma calúnia, você está proibido de responder, porque senão você é misógino. Olha, a resposta da Amanda, ela esqueceu de incluir um pequeno detalhe chamado
pandemia. O presidente sempre atacou a dependência do Estado e ele continuou com a mesma posição. A maioria dos seus eleitores tem a mesma posição. Os brasileiros não querem esmola, eles não querem uma mesadinha para ficar dependendo do governo para viver. Todo mundo quer ganhar o pão com o suor do seu rosto. Agora, o Fique em Casa justamente impediu que o brasileiro fizesse isso. Fique em casa e a economia a gente vê depois. Qual é o preço que se está pagando agora? É esse Auxílio Brasil. Ou então larga as pessoas ao Deus dará, que era o que boa parte da esquerda queria. E aí a Amanda falou do orçamento como peça de ficção. Olha, eu acho que peça de ficção hoje no Brasil é o tal Estado democrático de direito, porque nós vimos, o que nós vimos no debate? Está gravado em vídeo, podem olhar. Nós vimos a participação de um candidato que tinha sido condenado em todas as instâncias da justiça brasileira e cumpria pena de prisão. E vamos lembrar aqui a todo mundo, o que é que nós vimos esse candidato dizendo no debate? Que ele foi absolvido pela ONU, pelas duas instâncias da ONU. Agora, depois de uma declaração dessa, a gente querer falar de tecnicidade do orçamento, né? Eu acho que aí a gente entrou num perigoso terreno da galhofa.